Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Amém, glória a Deus. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor. Mais um domingo do Senhor, um domingo de adoração ao Senhor. Olha que privilégio estarmos na casa do Pai, sendo abençoados, sendo curados, libertos, recebendo livramentos e sendo gratos ao Senhor. Porque é graças a Ele é que estamos aqui. Estamos bem, felizes na presença do Senhor. As dificuldades vêm, as aflições vêm, mas com Jesus ao nosso lado, tudo se torna mais fácil. Amém? E podemos ter a esperança de que um dia estaremos na glória com o Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos nas redes sociais já? Sim. Amém. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês nas redes sociais. Você está na Yeshua, você que ainda não conhece. A Yeshua é uma igreja que está situada no bairro Jardim Zara, em Ribeirão Preto, na rua Maria Cândida, no número 670. A Yeshua é uma igreja que quer salvação para todos na presença de Jesus Cristo. Você está convidado a estar conosco. Será um prazer recebê-los em nossa casa, na casa do Pai, na igreja de Yeshua. Que Deus abençoe a sua vida, que você receba uma bênção do Senhor esta noite. Que todos aqui sejam curados, libertados, sarados e abençoados hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus venha fazer de mim um instrumento agora nesse instante. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, peço perdão a Ti até aqui, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me ajude a ser alguém melhor, Senhor. Que o Senhor venha me usar agora, que o Senhor cresça e desapareça. Que tudo que for falado aqui seja do Teu altar, seja do Teu Espírito, Senhor. Que nada seja do homem. Que eu seja apenas um canal para irrigar os corações que aqui estão sedentos para ouvirem a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor queira nos falar. Os nossos ouvidos estão abertos. Eu repreendo agora todo espírito de distração, todo espírito de sono, todo espírito de raiva, todo espírito de inveja, de mágoa, todo espírito de fofoca, que for querer atrapalhar esse culto, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que onde houver um demônio para tentar atrapalhar o culto ao Senhor que nós preparamos hoje para Ti, ó Deus, que ele seja queimado no poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, a partir de agora, quem manda aqui, quem fala aqui é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias? Você que está em casa, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Não acompanhe a palavra sem ter a palavra de Deus em suas mãos. É necessário que você confirme a palavra de Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, a nossa Bíblia, no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos do 22 ao 28. Mateus, capítulo 15, versículo 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Amém? Glória a Deus. Amém? Mateus, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 28. Aleluia. Deus vai falar. Amém? Glória a Deus. Salve uma igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão
de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mãe disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. O tema da mensagem de hoje é: o que o Senhor tem para me dar, eu suporto a qualquer coisa. Pelo que Jesus tem a me entregar, eu aceito qualquer coisa, eu me sujeito a qualquer coisa, porque eu sei que o que Deus tem para mim é bem maior. O que Deus tem para mim é bem melhor. Nós estamos aí diante de uma história de uma mulher que ela não era de Israel. Ela não era de Israel, ela não era do povo de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto, nesses versículos, é quando os discípulos dizem para que Jesus mande-a embora. Isso me chama a atenção, porque eles eram os discípulos de Jesus. Eles estavam andando com Jesus. E Jesus é amor. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas ainda os seus discípulos não haviam se atentado a isso, não haviam aprendido que Jesus Cristo é amor, que não fazia acepção de pessoas. Os judeus, os israelitas, eles vinham desde suas infâncias, seus pais, seus avós, vinham falando da vinda do Messias. E eles criam na vinda do Messias. Mas o que eles aprenderam é que o Messias viria para trazer a libertação do povo de Israel. E nessa época exata aí, em que Jesus está com os discípulos, muitos deles achavam que Jesus iria libertá-los daquela situação em que eles conviviam sob a autoridade dos romanos. Eles achavam que Jesus ia tirar os romanos do poder, dando liberdade a eles, dando autonomia a eles, dando poder para que fossem como era na época de Davi, por exemplo, do rei Davi, onde Israel era totalmente independente, onde Israel tinha sua liberdade, era um povo guerreiro que vencia grandes batalhas. E eles achavam que Jesus ia fazer guerra, ia causar uma revolução, ia libertá-los dos romanos. E essa promessa dizia que ela era somente para o povo de Israel, o povo de Deus. Então era isso que eles criam. E como você viu no início, a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela era cananeia, ela não era de Israel. E os discípulos, como Jesus, essa mulher ia andando atrás deles, e ela ia gritando pelo Senhor, provavelmente: Jesus, Jesus, filho de Davi, como fez o cego Bartimeu, e que também o povo falou para que ele ficasse quieto, para que ele se calasse, ele não se calou. Assim ia essa mulher também. Aí Jesus não olhava,
e não respondia. A palavra do Senhor diz que ele não respondeu com nenhuma palavra. Então aqueles homens, os discípulos de Jesus, falaram: mestre, mande que ela vá embora, pois ela está atrás de nós gritando. Olha o escândalo que ela está fazendo, mestre, manda ela embora. Mas eles não sabiam que para Jesus aquilo seria mais um motivo para mais uma lição de como é grande, imenso, infinito o amor de Deus. Glória a Deus. E que Jesus mais tarde, mais para frente, ia passar que ele não veio, ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o aceitou. Pelo contrário, mataram a Jesus. E você conhece a história. Então, aí eu linko essa história. Eu gosto de fazer isso, a Bíblia nos dá essa oportunidade. O Espírito Santo, quando nós vamos fazendo a leitura, vamos estudando a palavra do Senhor, ele nos traz na memória outra história e vamos linkando e vai tudo se encaixando, como se fosse um quebra-cabeça perfeito, peças que encaixam peças. E aí eu trago a você uma parábola que Jesus contou ainda no livro de Mateus também, se eu muito não me engano, no capítulo 22, ele conta a parábola do banquete do casamento do filho do rei. Havia um rei, Jesus conta, que ele preparou um banquete para o noivado do seu filho. O seu filho estava noivo e ele prepara um banquete, uma ceia de banquete. E ele manda chamar os convidados, ele manda os servos chamar os convidados. Aí alguns convidados não foram, não iriam, foram para o campo, para os seus campos, para as suas terras. Outros foram para os seus negócios e outros ainda fizeram pior. Mataram os servos que o rei enviou para convidar. Então aquele rei, ele se irou com aquela maldade, ele reuniu seu exército e foi para cima daquele povo mau, daquele povo assassino, e ele os destruiu. Essa história nos lembra, nos faz entender a história da vinda de Jesus Cristo. Quem era o noivo na história? Era Jesus Cristo. Quem eram os convidados? Era o próprio povo de Deus, os fariseus e tantos outros. Esse povo recebeu vários convites, vários alertas de que Deus estava vindo, o Messias estava vindo, profetas vieram, tantos profetas, Elias, Jeremias, Ezequiel, trazendo a mensagem de Cristo, da vida de Cristo, a libertação de Cristo. Mas esse povo, com maldade no coração, não acreditava, não entendeu, e quando Jesus, o noivo, chegou, eles não aceitaram o casamento, não aceitaram o noivo, o perseguiram, tramaram até conseguir matar Jesus. Essa é a história deste banquete. Deus envia Jesus, o noivo, ele para salvar o seu povo, para redimir o seu povo, mas o seu povo não aceita Jesus. E aí, voltando à história daquela mulher cananeia, então Jesus olha para ela e ele cria ali uma situação, acredito eu, estou conjecturando, mas uma situação proposital, para que todos que ali estivessem, vissem e aprendessem o que é ter fé para Jesus. Como ele vê uma pessoa que tem fé. Não importa quem você seja,
do mais humilde, do mais simples ao mais rico, mais poderoso. Isso para Jesus não importa. O que Ele vai olhar para você quando você se dirigir a Ele, clamar a Ele, é o tamanho da sua fé. E Jesus dá esse ensinamento quando Ele se direciona a essa mulher e Ele diz que Ele veio para salvar o povo de Deus, somente o povo de Deus, Israel. Ele diz isso, porque aquela mulher não era de Israel. Então Ele dá a entender àquela multidão, aos discípulos, que Ele realmente veio para salvar somente o povo de Deus. E os discípulos naquela época ainda não aprenderam o que Paulo iria trazer mais tarde, dizendo que, ainda que a gente fale a língua dos homens, da língua dos anjos, sem amor, nada poderemos fazer. Aqueles discípulos ainda não haviam aprendido isso. Eles ainda não tinham o amor, que mais tarde também Jesus Cristo reduziria, ou melhor dizendo, resumiria os mandamentos do Senhor em 2 mandamentos, que se você observar os 2 mandamentos, ele representa os 10 mandamentos inteirinhos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amas a ti mesmo. Esses 2 mandamentos que Jesus resumiu, os 10 mandamentos, esses 2 mandamentos, os discípulos iam aprender mais para frente. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Aquela mulher. É o próximo. Quem é o próximo? O ladrão, o assassino, o estuprador, a prostituta, o traficante, o seu inimigo, o seu rival. E eu não preciso dizer que o próximo também são seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Todos somos o próximo de outro próximo. Então, mais para frente, Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Por que ele resumiu? Porque esses 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, resume tudo. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai cometer nada do que está nos outros mandamentos. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai honrar ao teu pai e à tua mãe, porque isso agrada ao Senhor. Se você obedece ao Senhor, você vai amar ao teu próximo como a ti mesmo. E se você ama o teu próximo, você não vai adulterar, você não vai trair seu esposo, não vai trair sua esposa. Você não vai cobiçar os bens de outra pessoa, porque você ama o próximo. Então tudo está resumido em 2 mandamentos. E o mandamento ali, naquele instante, para aqueles discípulos, necessário para que eles aprendessem, é amar ao próximo acima de todas as coisas. Mas eles ainda não sabiam, eles não amavam ainda. Eles acreditavam que Jesus veio para os judeus, para os israelitas, e ponto final. As outras pessoas, cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema. Mas aí o diálogo continua, propositalmente por Jesus. Olha, realmente eu vim para salvar o povo de Israel. E aí a mulher clama: Senhor, tenha pena de mim. Ela conta a história da filha que estava endemoniada e sofria com isso. E aí Jesus diz: mas não é certo que o pai deu o alimento do seu filho aos cachorrinhos. Tire o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: não é certo, eu vim para salvar os de Israel. E eu não posso tirar
o meu tempo, as minhas palavras e desperdiçá-las a outro que não seja de Israel. Jesus não falava isso do seu coração, mas ele falava isso para ver a reação do povo de Israel, para ver como estava o coração daquele povo. Um coração endurecido, devido a tanto sofrimento naquele tempo. O povo de Israel sofria muito na tirania dos romanos. Impostos absurdos, passavam por dificuldades terríveis, sofriam muito, eram mortos, perseguidos, tinham que viver sob a autoridade dos romanos. E a loucura dos fariseus, com sua religiosidade terrível. Então eles sofriam muito. Então eles queriam libertação do povo romano, eles queriam viver como no tempo de Davi, que era um povo superior a todos os outros povos. Mas Jesus não veio para guerrear desta forma. Jesus veio para trazer o amor. Jesus veio para libertar, sim, mas de uma forma que eles jamais entenderiam naquele momento. Então Jesus Cristo continua o diálogo com a mulher. Ele diz, que não pode jogar o pão dos filhos ao cachorrinho, e a mulher vem então com uma frase que deve ter causado um silêncio brutal naquele instante. Ela diz uma frase que resumiu o que é ter fé, o que é verdadeiramente ter fé. Quando Jesus diz a ela, olha, eu não posso tirar o pão do filho para dar aos cachorrinhos. Quando Jesus disse isso a ela, imagine assim: você está na rua com o seu filho, você que tem filho, você está na rua com o seu filho comendo cachorro quente. Aí chega um menininho, um morador de rua, sem pai, sem mãe, todo rasgadinho, todo sujo, faminto. Aí ele olha para você e diz, olha, me dá o cachorro quente que o seu filho está comendo, eu estou com muita fome. E aí, você olha para aquele menino, olha para o seu filho, seu coração até se compadece. Mas o seu filho olha com uma carinha para você de que eu também estou com fome. Esta era a situação que se aparentava ali, se aparentemente estava ocorrendo ali. Aquela mulher pedindo o alimento que era dos israelitas, e para eles salvação era só para eles. Então Jesus, daquele silêncio do povo, quando aquela mulher disse a seguinte frase: sim, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquilo causou um silêncio total. E mais que isso, aquilo entrou no coração de Jesus Cristo. E o melhor ainda, aquela mulher abriu o coração dela para Jesus Cristo, que estava a bater na porta. E ele entra no coração daquela mulher. Ele diz: qual fé? Que tamanha a sua fé? Vá em paz, a sua filha está curada, a sua filha está liberta. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Sabe o que essa mulher quis dizer? Ela quis dizer o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor veio para o povo de Israel, e eu sei que eu sou cananeia, eu não sou o povo de Israel. Mas se for para te servir, se for para receber a tua bênção, se for para ser curada pelo Senhor, para ter a minha casa e eu servindo ao Senhor, eu não me importo de comer no chão, não me importo de comer
o que sobrar da tua mesa. Porque para mim, até as migalhas que os judeus, os israelitas, desprezarem, se virem do Senhor, eu as comerei com satisfação. Foi isso que aquela mulher quis dizer. Não me importa, Senhor, de ser vista de qualquer forma que eu seja vista, mas se for para estar aos teus pés, se for para receber a tua bênção, ser tua filha, eu me sujeito a qualquer coisa, até mesmo a comer migalhas. E aquilo causou algo no coração de Jesus, que ele ficou feliz, muito feliz, e liberou o que aquela mulher havia pedido, a cura, a libertação da sua filha. E no mais, todos aqueles entenderam que para se estar com Jesus, verdadeiramente é necessário amar como Jesus ama. Eu creio que a partir daí, todos começaram a olhar com amor as outras pessoas. E eu trago esta lição em que Jesus ensina que não se deve fazer acepção de pessoas, sendo ela rica, pobre, sendo ela negra, branca, amarela, vermelha, não faz diferença para Jesus. Jesus quer o seu coração aberto para que ele possa entrar, como abriu aquela mulher. Aquela mulher escancarou o coração, como nenhum israelita havia escancarado até o momento. E é interessante, porque a Bíblia traz muito desses ensinamentos. Enquanto o povo de Deus, muitos não criam nele, não acreditavam nele, muitos o criticavam, muitos tramavam contra ele, muitos outros povos que não eram o povo de Deus criam, como aquele centurião romano. Olha só, um centurião romano. Ele tinha um servo que estava muito enfermo, ele queria a cura do seu servo. Assim como aquela mulher ela foi atrás de Jesus. O centurião não, ele enviou pessoas para falarem para Jesus ir à casa dele, para curar o seu servo, que ele o amava muito. E quando Jesus vai se aproximando, ele já: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada. Com apenas uma palavra, o Senhor pode curá-lo. Pois eu sou um centurião, comando mais de 100 homens. E eu digo a eles que vão, e eles vão. Eu digo a eles que voltem, e eles voltam. Se o Senhor der uma palavra daqui, o meu servo será curado. Olha só, ele era romano. Aquela mulher era cananeia, não era de Israel. E olha, tamanha fé que a Bíblia ensina. Hoje, graças a Deus, a bênção da salvação alcançou a todos nós. Justamente por isso. Porque Jesus veio para os israelitas, mas os israelitas não o aceitaram. É assim que a palavra diz. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Aí a bênção se estende a todos nós, israelitas e não israelitas. Para isso, basta que aceitemos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas e o reconheçamos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, todos temos direito à salvação. O sacrifício que Jesus fez na cruz salva a todo aquele que o reconhece como Filho de Deus e o único e suficiente Salvador de suas vidas. Olha que ensinamento Jesus traz. Sabe, há pessoas
Hoje eu falo do povo de Deus, a nós somos o povo de Deus, porque nós aceitamos a Jesus, porque nós cremos, nós acreditamos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, nós cremos na Divina Trindade, então nós somos o povo de Deus. Mas nós estamos agindo em muitos lugares como os discípulos. Há pessoas que estão no mundo, que estão perdidos, que estão no pecado, e nós estamos tentando evitar que eles se aproximem de nós. Nós estamos evitando os traficantes, os viciados, as prostitutas, estamos evitando os enfermos, nós estamos evitando pessoas que Deus ama verdadeiramente. Nós não estamos amando essas pessoas, e essas pessoas estão afastando-se de Jesus, porque se afastam de nós. Jesus nada fez para que essas pessoas se afastem, pelo contrário, a vontade de Jesus é que essas pessoas venham até Ele, da forma em que elas estiverem, não importa. Ele quer essas pessoas, Ele ama essas pessoas, mas nós, com a nossa atitude de santarrão, nós que muitas das vezes arrotamos santidade, eu sou santo, porque o meu Deus é santo, e aí nós fugimos do mendigo, nós fugimos do morador de rua, nós condenamos o ladrão que está preso, nós condenamos a prostituta, ela está nessa vida porque ela quer, porque se ela servisse o Deus que eu sirvo, ela não estaria dessa forma. Mas quando foi que você falou de Deus para ela? Quando foi que você deu um testemunho de amar ao próximo, à prostituta, ao traficante, ao seu vizinho brigão? Quando foi que você liberou perdão ao seu amigo que você já não conversa há mais de anos? Antes mesmo de você se converter, vocês brigaram e você nunca mais lhe deu o perdão. Jesus Cristo já te perdoou. E você? Já perdoou o seu irmão, o seu próximo? É dessa forma que nós temos agido. Nós, cristãos, que já passamos pelas águas, fomos perdoados, nós que já recebemos o Espírito Santo, mas não estamos agindo como se tivéssemos o Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa: a cada atitude de desprezo ao seu próximo, você está deixando de cumprir um mandamento que Jesus Cristo resumiu: amar o teu próximo como a ti mesmo. E se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, você não ama a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você não ama o teu próximo, você está sendo egoísta, você está sendo mesquinho, você está sendo mau, você está sendo ruim. E outra coisa, você que acha que passou pelas águas, recebeu o Espírito Santo, fala em línguas, tem os dons, quando você não ama o seu próximo, você não tem o Espírito Santo. Algo primordial para se ter o Espírito Santo. Paulo já disse, eu já disse aqui: sem amor nada podemos fazer. E quando não podemos fazer nada por falta de amor, não podemos fazer nada porque o Espírito Santo não está em nós. Você pode pular, gritar, sapatear, falar em línguas bem alto, louvar lindamente. Você pode curar pessoas no nome de Jesus Cristo, mas é só isso. É no nome de Jesus Cristo. É o nome dele que tem todo o poder.
você não tem mais o Espírito Santo, porque você não tem amor. Para se ter o Espírito Santo, é necessário amar. Amar ao próximo, como a ti mesmo. Você se ama, você não fica sem comer, não é verdade? Por que quando alguém bate a tua porta pedindo um pão duro para comer, você entrega a pedra? Ou às vezes não abre nem o portão, ou xinga? Porque quando você tem uma roupa que não te serve mais, e você pode doá-la, você prefere vender no brechó, você prefere fazer um bazar na tua igreja. Pega essas roupas e doe. Nós estamos no inverno, estamos passando um frio, e um frio forte. Tem pessoas que dormem na rua e não tem nem uma camiseta de propaganda eleitoral para dormir. Está dormindo nos jornais, enrolado em jornal. E você está aí, fazendo bazar na igreja para arrecadar fundos, vendendo suas roupas de grife no brechó, e se nega a fazer uma doação a essas pessoas. Você que tem o que comer na sua casa e prefere jogar fora a ter que fazer uma doação. É duro ouvir essas coisas sendo cristão. Mas se você está nessas práticas e nem se incomoda com o que eu estou te falando agora, você está como Jesus Cristo disse, frio. Você esfriou. Ou quem sabe até como Jesus Cristo disse, pior ainda, está morno. Não é frio nem quente. Exatamente, você está morno. Você não é frio nem quente. Porque você vai na casa do Senhor, louva que é uma maravilha, fala em línguas, dá glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, abraça. Mas quando você está na sua casa, você não abre o portão para quem está pedindo um copo de água. Quando você está no ponto de ônibus, você não dá bom dia, não dá a paz do Senhor, porque a pessoa está fumando um cigarro e você não quer chegar perto dela por causa da fumaça. Os fumantes, os alcoólatras, os viciados, as prostitutas são o teu próximo. É esses que você tem que amar mais ainda do que os seus próprios filhos. Amar os nossos filhos, a nossa esposa, nosso esposo, nossos pais, avós, isso é muito fácil. Isso é natural do ser humano. Agora, amar ao próximo, que dá um tapa na sua cara. Amar ao próximo, e como diz a palavra, Jesus diz que aquele que comeu no prato dele, virou o calcanhar para ele. Me responda aí, não vai ter como não, mas tudo bem. Ou talvez coloque nos comentários, você que assistir em casa. Vocês acham que Jesus deixou de amar Judas quando Judas o vendeu? Vocês acham que Jesus deixou de amar aquele soldado que lançou uma lança que transpassou o lado dele na cruz? Vocês acham que Jesus Cristo deixou de amar aquele soldado que o chicoteou mais de 40 vezes nas suas costas? E você ainda diz que tem o DNA de Cristo, que ama como Jesus Cristo. Você não consegue amar nem esse aí que está deitado na sua calçada? Você vai lá e pede para ele sair, que ali não é lugar para se dormir. Ele está sujando a sua calçada, está poluindo a sua calçada. Você não consegue amar nem esse. Você não consegue perdoar o seu próximo. Você não consegue liberar perdão. É duro, mas reflita. Aonde é que você está errando? Porque isso tudo torna você afastado de Deus. Faz com que você perca o Espírito Santo.
Os discípulos aprenderam com Jesus a não fazer acepção de pessoas. E nós aprendemos com os discípulos, que depois nos ensinou e relatou tudo aqui no livro através do Espírito Santo. Está tudo aqui na Bíblia. Como amar o nosso próximo. Você pode ler ali o livro de Atos, você pode ler Coríntios. Ali você vai ter ensinamentos de que é verdadeiramente o amor de Cristo. O que é perdoar como Jesus perdoou. Faça um teste. Ou melhor, faça a seguinte oração: Senhor, dá-me um novo coração, um coração igual ao teu, disposto a amar o meu próximo, a perdoar ao meu próximo, assim como o Senhor o amou e o Senhor o perdoou. Amém? Amém. Vamos ser homens e mulheres santos, cheios do Espírito Santo. Mas para isso é necessário o amor. A igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, ela estava indo maravilhosamente bem. Jesus Cristo estava feliz, no início, foi falando tudo de bom, E ela não aceitava ali as mentiraiadas do povo que chegava lá, procurava fazer tudo corretamente. Mas até que chegou na hora que Jesus falou: mas tem algo que os condena. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês viram a mensagem de Cristo ali? Voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso estava fazendo tudo certinho, tudo correto. Mas como disse Paulo, sem amor não adianta. Não vai entrar no reino dos céus. Não vai ter o Espírito Santo. Porque sem amor você não perdoa. Sem amor você não ajuda. A igreja de Éfeso deixou de amar. Ela se pegou tanto em fazer as coisas tão corretamente, ela fazia tudo tão corretamente, que ela começou a deixar o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando estamos no primeiro amor, nós só pensamos em Jesus, nós queremos estar na casa do Senhor a todo instante, nós amamos, nós abraçamos, nós pregamos, nós queremos levar o irmão, às vezes até amarrado, levar um irmão para a casa do Senhor, quando estamos no primeiro amor. Nós queremos que os nossos irmãos sintam aquilo que nós sentimos, queremos que eles sejam abençoados, curados, libertos, salvos por Jesus Cristo, que eles venham adorar o Jesus Cristo junto com nós. Nós queremos isso no primeiro amor. Mas quando o primeiro amor sai de nós, tudo isso se acaba. E nós ficamos egoístas. Começamos a nos prender nas doutrinas, nos costumes. E era isso que Éfeso estava fazendo. Deixando de pregar o verdadeiro Evangelho com amor para viver as doutrinas. Para criticar aquele que não fazia como eles faziam, certinho. Olha, você errou a letra do louvor. Meu Deus, que absurdo. Olha, você serviu a Santa Ceia, você deixou cair uma tacinha de vinho ali e manchou o tapete da igreja. O que você está fazendo? Você foi lavar o banheiro, mas você não lava direito, mas tem que prestar atenção. Olha aquele lodinho ali no azulejo do banheiro da igreja, você não pode não. Você esfriou o seu primeiro amor. Quando você trata uma pessoa com desdém, com soberba, com autoridade suprema, seja você um pastor, um obreiro, um membro de igreja, quando você trata o seu irmão mal, sem amor, dentro da igreja, você está tirando uma alma da presença do Senhor. E quando você tira uma alma da presença do Senhor, você vai tirar pelo menos mais uma junto com ela, ou mais duas, ou mais três, dependendo do tamanho da família.
naquela alma. Preste atenção. Tenha o Espírito Santo. Saiba a perdoar. Existem pessoas que têm uma certa autoridade na igreja do homem aqui na terra. Alguns pastores, alguns apóstolos, líderes, vamos dizer líderes religiosos, que estão deixando o primeiro amor e estão humilhando suas ovelhas. Ovelhas não é sinônimo de humilhação, não é sinônimo de servo. Ovelha é para ser amado, ovelha é para ser tratada, ovelha é para ser cuidada, protegida. Davi enfrentava leões e ursos para proteger suas ovelhas. Jesus Cristo morreu numa cruz, crucificado, humilhado, chicoteado, com coroa de espinhos, xingamentos, para salvar suas ovelhas. E quem é você, homem, para matar ovelhas na casa do Senhor? A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence ao apóstolo, ao bispo, ao obreiro, ao membro. A igreja é do Senhor. E todo aquele que está na igreja, está na verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, tem que ser obediente à cabeça do corpo. Tem que seguir a cabeça do corpo. Quem é a cabeça? Jesus Cristo. Você só faz parte do corpo. Você é essencial ali para Jesus Cristo. Mas você não tem o direito de mandar em nenhuma outra parte do corpo. Não é assim? Se um pé quiser ir para um lado, o outro pé tem que ir junto. Se o meu dedo da mão está doendo, todo o meu corpo se compadece e sente aquela dor. Não há acepção de pessoas. Não há cargos numa igreja. Jesus Cristo instituiu a igreja para representar o corpo de Cristo aqui na terra, para sermos a noiva de Jesus. Jesus Cristo é o noivo, Ele está vindo, Ele está voltando para o casamento, grande dia, com sua noiva. Mas saiba que muitas pessoas não vão participar do banquete nupcial. Isso me traz à mente outra parábola de Jesus. A mesma, no mesmo capítulo. Quando o rei fala, olha, eu exterminei esse povo porque eles não rejeitaram e assassinaram os meus servos que eu mandei os convidar. Aí o que o rei fala? Ó, saiam por aí, meus servos, e chamem a todos para virem ao banquete. O banquete está disponível a todos. Aí somos nós, né? Os judeus não quiseram, não aceitaram o convite, rejeitaram o convite do rei para estarem na núpcias, no casamento do noivo. Eles rejeitaram isso. Aí Deus manda chamar nós. Chame a todos, eu quero todos aqui. Aí todos vamos. Só que há um lá que ele está sem vestes nupciais. O que seria vestes nupciais nessa parábola? Seria a nossa vestidura branca, alvos como a neve, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você não está lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não entra no casamento com o noivo. Sem vestes nupciais, você não entra. Então, Jesus, Deus, abriu a festa para nós. Era só para os israelitas. Agora é para toda criatura. É para toda criatura que aceita Jesus, passa pelas águas, redime-se, abandona o pecado, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí, ele está convidado. Você é a noiva, você vai à festa, mas sem passar pelas águas, sem deixar os pecados, sem roupas
nupciais, na festa, no noivado, você não entra. O que o rei faz? Manda pegar aquela pessoa que está sem as vestes brancas, alvas como a neve, manda amarrar seus pés e mãos e jogar nas trevas. Lá haverá muita dor e ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Está vendo? Então, neste momento, eu convido você a estar aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você seja salvo e entre no grande dia, esteja a noiva preparada, com muito azeite, porque à meia-noite ele chegará, e quem estiver sem azeite, sem unção, sem a presença, as portas se fecharão e você ficará de fora. Aceite a Jesus, passe pelas águas, negue seu pecado, toma sua cruz e segue a Jesus. E vamos cantar que só Ele é santo, santo, santo naquele grande dia que Ele virá sobre as nuvens, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essa era a mensagem de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que fique guardado no seu coração essas palavras. Eu espero que Deus venha agir, porque algo muito importante. Nós fizemos pedindo para que Jesus age na nossa vida, nos cura, nos liberta, cura os nossos, salva os nossos, mas às vezes o nosso coração está fechado. E às vezes o nosso coração está fechado para Jesus por algo simples. Às vezes pela falta de um perdão, às vezes por uma mágoa, às vezes, não sei. Peça a Deus para te mostrar o que tem fechado seu coração para Ele, que Ele não está podendo agir na sua vida. Nós vamos estar orando agora para terminar. Peça ao Senhor que mostre a você o que você tem feito de errado, que não está permitindo Jesus entrar no seu coração. E Deus vai te mostrar em nome de Jesus. Amém? Eu convido a igreja a estar de pé para nós estarmos orando em nome de Jesus. Senhor é Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, felizes, Pai, porque a Tua presença é notória neste lugar. Nós louvamos, adoramos ao Senhor, o Senhor falou conosco, nós ouvimos tudo que o Senhor quis nos falar. E agora nós estamos felizes aqui e estamos clamando, Senhor. Receba o nosso clamor, receba a nossa oração. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos mostrar aonde estamos errando, Senhor. Qual o nosso pecado, Senhor? Fala para o Senhor agora. Fala você com o Senhor na sua oração. Pode falar em silêncio o que você deseja de Deus, para que Ele venha colocar no seu coração. Abre o seu coração, faça como a mulher cananeia, escancare o seu coração para que Jesus entre, para que Ele veja o tamanho da sua fé. Nós não somos nada, somos apenas pó, mas Jesus Cristo falou, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, nós diremos à montanha, lance-se ao mar e ela se lançará. Então, mostre ao Senhor Jesus que você tem uma fé grande, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Aceita Ele agora e diga a Ele: Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu és o Filho de Deus, muda a minha história. A partir de agora eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor, porque eu quero Te servir. Eu pego a minha cruz e eu sigo a Ti, ó Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, ouça essa voz que tem clamado a Ti, Senhor. Aumenta a fé dessa pessoa, Pai, e faça algo na vida dela, que ela venha ser diferente, que ela venha dar testemunho do quão bom é servir ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço, eu agradeço na beleza e na grandeza da Tua santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu dou graças e agradeço ao Senhor a oportunidade de mais uma vez estar no altar. Obrigado, Pai, por me permitir estar aqui.